Olá, pessoas, olá, garotada. Prazer estar com você de novo, professor Geraldo Cardoso Sobrinho, mais um pouquinho de ecologia. Nosso assunto de hoje, da nossa aula 27, observe na tela, biomas. E o que vem a ser bioma? Olha bem, conjunto do clima, flora e fauna de uma região. Bioma é o conjunto do clima, flora e fauna de uma região. Quer dizer, onde quer que você vá, você fará parte de algum bioma. Nós temos os biomas mundiais, tundra, taiga ou floresta boreal, floresta temperada tropical, campos e desertos. Ora, a gente tem esse material cobrado ao longo das provas de vestibulares pelo Brasil inteiro. O Enem, no entanto, ele reforça a cobrança e logo exige o seu conhecimento dos biomas brasileiros, ou das regiões fitogeográficas brasileiras. O que eu fiz? Eu coloquei no seu material todos os biomas mundiais. No entanto, evidentemente, é um assunto extremamente extenso. Qual é a recomendação que eu faço? Você pega primeiro um mapa mundi, vai lá, xeroca um mapa mundi e pinta os biomas. Eu venho lá do Círculo Polar Ártico, tundra, taiga, floresta temperada, tropical, campos e desertos. Faz a mesma coisa com o Brasil. Com o Brasil a gente vai ver agora. Então, os biomas mundiais eu só coloquei no material. Não vou tratar com vocês porque não é a prioridade do Enem. A prioridade do Enem são os biomas nacionais. Por isso a gente vai passar, eu vou passar rapidamente, você vai ver agora que esse material está aí. No entanto, eu vou fixar a atenção nos biomas brasileiros. Então você vê aí a tundra, né? Tá lá no Círculo Polar Ártico. Depois as informações da floresta boreal, floresta de pinheiros, né? Lá no norte da América do Norte, que vai até lá no norte, pega a Europa, a Ásia lá em cima. Floresta temperada, floresta tropical, as nossas florestas amazônica, a Mata Atlântica, são todas exemplos de floresta tropical. Aí a região de campos e desertos, só quero chamar a sua atenção aqui para esse dado. A gente divide campos e desertos em estepes ou campos limpos, que é uma região principalmente de gramíneas. Então, na América do Norte, a gente chama de pradarias. E aqui no sul do Brasil, Uruguai e Argentina, nós chamamos de pampas ou campos sulinos aqui. Portanto, sempre que falar de estepe, pradaria ou pampa, a gente está falando de área importantíssima para pastagem. Por isso, você deve guardar sempre que os pampas, ou seja, os campos sulinos aqui no Brasil, são exemplos de campos, especificamente de estepes ou campos limpos. E aí nós temos também os campos sujos. Campo sujo, nós temos como exemplo aqui no Brasil, e aí não é estepe, a gente tem aqui estepe ainda, exemplo é savana. Campos sujos, aqui é campos limpos ainda. Campos sujos, as savanas. E você vai lembrar que a savana lá na África, o cerrado é um tipo de savana, portanto, um tipo de campo sujo. Por isso, você vai guardar sempre esse exemplo. Estepe é o campo limpo, exemplo lá no sul do Brasil, os pampas ou campos sulinos. E as savanas, um tipo de campo também, chamado de campo sujo, o nosso cerrado aqui no Brasil. Visto isso, você vai ter também os desertos e a gente chega nos biomas brasileiros. O que é que eu disse? Você vai pegar um mapinha do Brasil, desse estilo, e vai pintar a região. Então você pega aqui em verde, você tem toda a região amazônica. Cerrado você tem aqui em amarelo. Aí você tem a mata de cocais nesse pedacinho aqui. Ó. Você tem a Mata Atlântica, aqui, ó, todo o litoral brasileiro, tá vendo?
Aqui, ó, os campos sulinos ou pampas, o Pantanal. Aqui você tem a mata de araucária e a caatinga. Então, todos os biomas estão aqui representados brasileiros ou regiões biogeográficas. O que é que você vai fazer? Você vai pegar um mapa desse, pintar, por quê? Porque vai cair em prova para você localizar. Então, como você vive no Brasil desde criancinha e estudou tanto na geografia quanto na biologia, você vai trabalhar por aí. O que é que nós vamos ver agora? Nós vamos ver as principais características de cada um destes biomas. Então, aquilo que eu disser, olha, isso é importante, você guarda, porque vale, numa prova comum, vale tanto para geografia quanto para biologia. E no nosso caso aqui, a gente está falando de ciências da natureza. Então, é onde o pessoal vai explorar e tem explorado bastante esse dado. Vamos lá? Então, primeiro, ó, floresta amazônica. Lembra que floresta amazônica é uma floresta tropical. Então, a gente tem na região norte, ó, os estados onde há a nossa floresta amazônica, a parte brasileira da floresta amazônica, e olha um dado importante, quase a metade do Brasil é floresta amazônica. O que caracteriza lá? Muita chuva, ó, chuva abundante e regular. Então tem uma temperatura estável, né? E olha aqui, ó, a maior biodiversidade do mundo. Se lembre, por exemplo, que uma das razões possíveis dessa seca que a gente está tendo, da baixa pluviosidade no leste do Brasil, no sudeste brasileiro, se deve lá na região amazônica o desmatamento. Então diminui a evapotranspiração, diminui a umidade que vem em direção a São Paulo e diminui a quantidade de chuvas. Esses dados são importantes para serem explorados no seu Enem. Tudo bem? Continuando. Então, riqueza de nichos, porque tem uma grande biodiversidade, né? No entanto, a baixa densidade de cada espécie. Esse dado é importante. Eu estou falando de várias características, você vai guardar as principais. Ó, rápida reciclagem de nutrientes, solo pobre. O solo de floresta tropical é pobre, porque tem uma grande quantidade de micro-organismos no solo, tudo que morre rapidamente é decomposto e volta para as árvores. E logo, a riqueza de uma floresta tropical não é o solo que é pobre, é a própria floresta. Então você vê que parte daqui a questão do gerenciamento de florestas tropicais. Não é uma boa desmatar para tornar a área agricultável. A gente tem que aprender a conviver com a floresta e tirar dela a sua riqueza. Tudo bem? Continuando lá. É a maior floresta pluvial do mundo, a gente já sabe. Outro dado importante, 4 estratos. A gente tem 4 alturas diferentes de vegetação, de árvores, né? As árvores mais altas formam um teto na floresta que a gente chama de dossel, impedindo a entrada de luz. Então, essa parte mais baixa da floresta é uma parte com luz difusa, é mais escura, portanto. Então, você vê a dificuldade que tem quando há o desmatamento. Então, se a gente tirar essa parte das árvores mais altas, haverá um ressecamento aqui embaixo com a possibilidade de incêndios florestais, né? Então a gente vê tudo aquilo que pode ser cobrado em provas. Outra coisa que é bastante cobrado lá na geografia, principalmente, a paisagem. Tem uma parte baixa que está sempre alagada, a gente chama de igapó. As várzeas são terrenos um pouco mais altos, então ficam entre os igapós e a mata de terra firme, que em determinada época do ano, na época de chuva, é alagada, né? E a mata de terra firme em locais mais altos, onde a gente pode ter as árvores também mais altas, chegando a 60 metros de altura. Aqui você vê uma imagem da floresta amazônica. Tudo bem? Tranquilo? As características que eu chamei a atenção são fundamentais para que você guarde, por exemplo, os 4 estratos, que o solo é pobre, que há uma rápida reciclagem de nutrientes. Tudo bem? Vamos continuar então a nossa trajetória pelo Brasil. Outro exemplo de floresta tropical
a Mata Atlântica. Evidentemente que é menos exuberante que a floresta amazônica. Agora, um dado, é a região mais devastada do Brasil. Hoje tem menos de 5% da cobertura original da Mata Atlântica. Por quê? Porque a civilização brasileira desenvolve ao longo do seu litoral. Então, vem destruindo a Mata Atlântica para o surgimento dos povoados, cidades, enfim. Ok? Mas também, como floresta tropical, tem 4 estratos. Não esqueça disso. Até quem acompanha os vestibulares pelo Brasil foi há pouco tempo uma questão na Universidade Federal de Santa Catarina. Ó, ela pega o litoral do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul e outro dado importante, 13% do território brasileiro. Lembra que a Amazônia ocupa em torno de 50% a 49% e o clima tropical úmido ao norte e subtropical úmido ao sul. Esses dados também são trabalhados lá com você na geografia. Flora. Os vegetais são típicos de floresta tropical, né? Então, grandes árvores, muitas epífitas, lembra das orquídeas e bromélias, muitos cipós. E atenção, um dado importante para localizar que a Mata Atlântica é o pau-brasil. Então, inclusive, já a questão do Enem. Falou em pau-brasil, então são algumas árvores típicas de pau-brasil que deu nome ao país, que foi fortemente explorado pelos colonizadores portugueses, já identifica a Mata Atlântica numa prova. Há sempre, de cada local, alguns pontos chaves que ajudam a gente a identificar aquele bioma. Então, você trate de guardar aquilo que é essencial, porque é isso que vai ser o definidor da sua resposta. Então, ó, os ipês, né, canela, jacarandá, sempre são árvores muito faladas aqui da Mata Atlântica. O palmiteiro, lembra que tem a questão do uso exagerado e o risco de extinção do palmiteiro, né? As samambaias e os xaxim, que tem um tipo de samambaia, mas bastante usado, então explorado para vender como vaso, inclusive, né? A fauna, então tranquilo, jaguatirica, onça, mico-leão dourado, lembra dos animais com risco de extinção, né? Bugio, coati, jararaca, né? O tucano, o sapo ferreiro, são sempre bons exemplos aqui da Mata Atlântica. E você vê um corte da Mata Atlântica para observar a riqueza de biodiversidade também da Mata Atlântica. E agora, a Mata de Araucária. Você tem que lembrar que a Mata de Araucária ela é uma ilha cercada de Mata Atlântica no sul do Brasil. Por que surge a Mata de Araucária? Pela altitude. Então, esses vegetais, essas gimnospermas, esses pinheiros, essas coníferas, são vegetais típicos lá da floresta boreal da taiga. Então, é muito comum no Brasil falar assim, tem um tipo de vegetação, tem um bioma brasileiro que corresponde a qual bioma mundial em função da altitude. Então, você vai falar que é a taiga ou floresta boreal. Ou vai perguntar por que ela corresponde à taiga, e você vai dizer que é em função da altitude. Mas também, esse bioma, por muitos autores, é considerado geneticamente extinto por várias razões, né? Inclusive, você pega, por exemplo, a árvore símbolo, a Araucária angustifolia do estado do Paraná, e boa parte das grandes cidades do Paraná estão sobre a região tipicamente de Mata de Araucária. Você não tem como reconstituir tirando daí a cidade. Mas verifique. Então, dominância sempre da Araucária angustifolia, que é o pinheiro do Paraná, repito, a árvore símbolo do Paraná. E você vai lembrar uma coisa, o pinhão é semente, não é fruto. A araucária é uma gimnosperma. Gimnosperma não tem fruto. Esse é um dado importante. Outro dado que é importante para as provas é que tem 3 estratos, são 3 alturas diferentes de árvores, né? As estações são bem definidas, né? Olha aqui, ó, semelhante à taiga, como eu falei, regime de chuvas é regular. Onde é que tem? Fundamentalmente Paraná
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí você tem um aspecto visual da nosso pinheiro do Paraná, da Araucária angustifólia. E você pode ver facilmente que há, então, alturas diferentes desse bioma. E vamos a uma parte que é meio esquecida, às vezes, em termos de prova, mas a mata ou regiões de cocais, que, na verdade, fica ali meio apertada entre a floresta amazônica, o cerrado e a caatinga. Observe, então, as características. Grande característica fundamental, região de palmeiras. Então, sempre que falar em região de palmeiras, Carnaúba e Babaçu serão os exemplos típicos, você sabe que está falando da zona de cocais. Então, uma transição, como eu falei, entre a floresta amazônica, o cerrado e a caatinga, olha, estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Tocantins. Então, fica lá em cima, entre esses três biomas. Aqui você vê facilmente um visual típico dessa região de palmeiras, né? Inclusive aí o pessoal extrai ceras que são usadas até para muita gente no Brasil passar no seu chão, na sua casa de madeira. Continuando, agora nós temos a caatinga. É um outro bioma importante. Muitas vezes associado a baixa biodiversidade, não é verdade, é um bioma riquíssimo e que você tem que dominar alguns aspectos fundamentais, então, da caatinga. Vamos ver? Em torno de 10% do território nacional. Ele envolve lá o nordeste do Brasil, estado do Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Alagoas, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Norte e uma parte de Minas, hein? Então, algumas características da caatinga? Temperatura sempre elevada, você já sabe, períodos de seca e baixa umidade relativa do ar. Então, características, pequenas árvores e arbustos. E, gente, por favor, falou em cactácea, em planta xerófita, fito é planta, xero é seco. Você já vai lembrar da caatinga. É claro que essas plantas xerófitas estão adaptadas a pouca água. Então você vai encontrar, por exemplo, no cactus, a folha transformada em espinho, exatamente para não perder água para o meio. E aí eu chamo sua atenção. E facilmente você vai chegar ao que se pede numa prova. Sempre que eu falar de animal ou de vegetal adaptado a local com pouca água, local seco, lembre que quem vive nesses locais tem alguns desafios. Que desafios são esses? Primeiro, conseguir água. Se o lençol freático é profundo, o que a planta tem que fazer para conseguir água se a água entra pela raiz? A raiz tem que ser longa. Segundo, armazenar essa água. Você lembra do problema que a gente está enfrentando agora no sudeste brasileiro, São Paulo, por exemplo? O pessoal tem que conseguir água, não economizar essa água, não perder essa água e armazenar. Para armazenar, por exemplo, a planta tem que ter um tecido que acumule essa água, chamado parênquima aquífero. E terceiro, não perder a água. Então tem que encontrar, armazenar e não perder. Como é que a planta faz para não perder a água? Tem uma cutícula grossa. Como no cactus, a folha vira espinho. Por quê? Porque diminui a superfície de contato com o meio. Assim evita a perda de água para o meio. Tudo bem? Então vamos lá? Época de seca. Cactáceas, árvores e arbustos esparsos, tortuosos. Na verdade, caatinga quer dizer mata branca, tem um aspecto esbranquiçado essas árvores durante o período de seca. Então, maior riqueza na época de chuva, né? Que plantas? Umbu, mandacaru, a barriguda é uma árvore cujo tronco ele parece uma barriga de grávida. Por quê? Porque é onde tem acúmulo de água, né? O juazeiro, tem até nome de cidade, né? Então são árvores típicas da região. Claro que tem peixes, anfíbios, répteis,
o preal, atenção, veado catingueiro, né? Macaco prego, a ararinha azul. Então tem uma riqueza muito grande aí de animais. Também o calango, você deve procurar a importância do calango no Nordeste, né? Tatu bola, onça, cascavel, então tem uma biodiversidade bastante interessante. E aqui você tem o visual da caatinga numa época de seca. Então olha a grande quantidade de cactáceas e olha o aspecto ressecado do ambiente e esse visual mais esbranquiçado da flora. Em seguida a gente vai num outro bioma que é extremamente importante. Então é o segundo maior bioma brasileiro, um tipo de campo, um tipo de savana, que é o cerrado. Lembra que há uma grande pressão no cerrado, inclusive para tornar a área agricultável, plantação de soja. Brasília está sobre o cerrado brasileiro e você precisa ter alguma ideia daquilo que define a resposta no cerrado. Vamos lá? Então, ocupa o Brasil Central aqui, ó, Goiás, Bahia, Piauí, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas, São Paulo e Distrito Federal. Ó, 24% do território brasileiro. Outro dado, qual é a época de chuva no Cerrado? Outubro a março. Esse é um dado importante. Tá? Outros dados importantes. O solo é ácido. Tem escassez de nutrientes e grande quantidade de alumínio. O alumínio é tóxico para as árvores. Então, a questão do cerrado não é a falta de água. Gente, por favor, a questão do cerrado não é a falta de água. É o solo pobre em nutrientes. Isso compromete o desenvolvimento das plantas e a grande quantidade de alumínio que é tóxico para as plantas. Tá? Então, são características que você tem que lembrar do cerrado. E aí vem um chavão, que é o quê? O pseudo é falso, xero seco, forma pseudo-xenomorfismo. Então, a ideia que tem é que está faltando água, mas na verdade está faltando nutriente. E lembra disso aqui, ó, desse detalhe. O cerrado experimenta, não é aquela queimada criminosa, experimenta uma queimada regular no período de seca. E essa queimada regular acaba favorecendo o desenvolvimento dos vegetais na sequência. Então é benéfico para o cerrado essa queimada natural, mas que deixa alguma característica que identifica que a gente está falando do cerrado. Quer ver? As árvores são tortuosas. Então, quando falar sempre em árvore com cutícula grossa, falar que a árvore é torta é uma característica típica de árvore do cerrado por causa do período da queimada. Então você vê aqui algumas, ó, buriti, barbatimão, são vegetais típicos então do cerrado. A fauna é bastante rica também, bastante insetos, aves ou répteis, gambá, tamanduá, ó, o lobo, guará, tatu, jaguatirica, né? Emas, cachorro do mato, ou sussuarana, são sempre animais que você tem que lembrar, pelo menos alguns deles. Mas lembre a questão de que não é falta de água, é falta de nutriente no solo, e lembre das queimadas regulares, porque ninguém vai mandar você decorar um monte de vegetais, um monte de animais. Você tem que ter uma ideia, evidentemente, já que você vive no Brasil e sempre viveu no Brasil. Mas eu peço que você guarde esses dados que eu tenho relatado como fundamentais, porque eles é que vão identificar o bioma que está sendo tratado na prova. Você vê aí uma imagem típica do cerrado brasileiro. Então, você vê até aqui, ó, algumas árvores um pouco tortinhas, né? Exatamente por causa das queimadas regulares. E agora, os campos sulinos.
Então, vegetação herbácea, que é um tipo de estepe, lembra disso, né? O campo limpo. Principalmente gramíneas, e ó, como toda região de estepe, região de pastagem, né? Rica para pastagem. Ocupa a região sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, e ó, 2% do território nacional. Cuidado, que o solo aqui, ele em geral é fértil, né? Então nós temos grande quantidade de gramíneas, principalmente, e leguminosas, e aí você tem uma fauna também bastante rica, veado campeiro, lobo-guará, ema, ó, atenção, ratão do banhado, muita capivara, ó, curruíra do campo, quero-quero, que a gente encontra muito no sul do Brasil. Então você vê aqui uma região típica de campo sulino, específica em importância aí para pastagem. O Pantanal é outra área bastante importante brasileira, bastante cobrada, e você vai lembrar sempre que falar do Pantanal, falar o quê? Em região que alaga durante uma parte do ano. Então, esse vai ser o mote principal para sua prova. Vamos lá? Então, região alagadiça, predomínio de gramíneas. Então, você vai ter uma mistura muito grande de vida aquática e terrestre, exatamente porque ela fica uma parte do tempo toda alagada, grande biodiversidade, então, animal, e região centro-leste do Brasil. Atenção, estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, 1,7% do território nacional. Ó, verão quente, inverno frio e seco. Agora, época das cheias. Ó, janeiro a março é época de cheia, abril e maio a gente chama de vazante, a seca em junho a setembro e enchente outubro a dezembro. Tá? Então, guarde bem essas épocas do Pantanal. Flora, mosaicismo. Então, aqui a gente tem uma mistura de cerrado, uma mistura de caatinga, uma mistura de Amazônia. Então, você vê que tem uma mistura desses 3 biomas, por isso a gente chama de mosaicismo. É um mosaico vegetal, na verdade. Então, uma grande biodiversidade animal. Então, você tem grande quantidade de peixes, é uma região rica em peixes, como é a Amazônia, né? Muitas aves migratórias, o tuiuiu, que é a árvore símbolo do Pantanal, então isso aqui você tem obrigatoriamente que guardar, né? Muito jacaré, muitas cobras, aí também capivara, aí você vai encontrar muitas aves, o arara, tucano, né? E a quantidade grande de peixes, então surubim, dourado, a piranha, bagre, pacu, então são sempre peixes muito importantes do Pantanal. Aqui você vê a ave símbolo, né? Então você vê região alagada do Pantanal. E para fechar, a gente tem o mangue. O mangue é um berçário natural do mar. Então, as espécies marinhas usam o mangue para reprodução. E o que é que você vai ter? O mangue tem pouco oxigênio, então não tem um cheiro agradável. O que fez o Brasil confundir como uma área sem importância. Grandes manguezais do Rio de Janeiro foram aterrados no Segundo Império, exatamente por isso o pessoal achava uma coisa horrorosa. Vamos às principais informações então. Regiões de estuário, ó, acompanha a costa brasileira, atenção, pouco oxigênio e grande quantidade de água no solo. Foi isso que eu acabei de falar para você. E outro dado importante, local de reprodução e criação de animais marinhos. Então, se eu comprometo o mangue, na sequência eu comprometo a pesca lá fora no mar, né? 2 dados importantes. Como o chão está cheio d'água, a gente tem raiz do tipo escora. Eu tenho raízes adventícias, porque você já vai ver uma imagem que a planta tem que se apoiar para não cair nesse ambiente. E raízes respiratórias. A gente vai notar uma foto daqui a pouco, você vê aquelas raízes todas para cima em busca de oxigênio, já que o solo é pobre em oxigênio. Outro dado que é importante, em muitos locais no Brasil o pessoal cobra. Os principais vegetais do mangue são Rhizófora, Avicênia e Laguncularia.
Esse é um dado extremamente importante. Então, Rhizófora, Avicênia e Laguncularia. Logo depois da região da praia, a gente tem uma região das dunas, né, que você tem que saber. Então tem uma vegetação rasteira, halófita, com muito sal, adaptada a um alto teor de sal no solo e com grande quantidade de sol, né? Heliófita, vegetal, acostumado a uma grande intensidade de sol. No final das dunas já tem arbustos, e aí você vem a restinga, que vem logo após as dunas. Então, entre a região de maré cheia e maré baixa, você vai encontrar dunas, a restinga, e depois você vem para o continente. Importante a restinga, porque ela vai controlar as dunas aqui. Então, com arbustos, pequenas árvores, cactáceas, né, bromeliáceas, já suporta um pouco menor de sal e menor intensidade luminosa. Agora, em muitos locais do Brasil hoje tem uma lei rígida ambiental, é proibido inclusive estacionar em cima da restinga. Então, toda vez que você for à praia, dê uma olhadinha na região da duna de restinga, depois vem o continente. Você pode observar aqui, ó, essas são as raízes do tipo escora, já que o solo é todo muito encharcado e a planta precisa estabilizar, precisa fixar nesse solo. E essas são as raízes respiratórias. Então, sempre que você encontrar para cima, você está vendo que é uma planta típica de mangue em busca de oxigênio, então, para a sua raiz. Feito? Agora, rapidinho, que o nosso tempo está estourado, vamos ver um exercício, né? Observe ali na tela. Você vê que está vindo de 1 para 2, olha aqui os biomas brasileiros, né? Então você já pode usar essa questão para localizar. Ó, tá indo de 2 para 1. Então tá vindo para cá e tá indo para lá. Então nós temos, ó, olha bem, aqui a caatinga, né? Aqui a floresta amazônica, aqui a mata de araucária. Aí diz o seguinte: 2 pesquisadores percorreram os trajetos marcados no mapa. A tarefa deles foi analisar os ecossistemas e, encontrando problemas, relatar e propor medidas de recuperação. A seguir, são reproduzidos trechos aleatórios extraídos dos relatórios desses 2 pesquisadores. Trechos aleatórios. Então, o pesquisador 1 fala: 1. Por causa da diminuição drástica das espécies vegetais desse ecossistema, como os pinheiros, a gralha azul também está em processo de extinção. Então, você já localizou, falou em pinheiro, eu estou falando de mata de araucária. As árvores de troncos tortuosos e cascas grossas, ó, queimada, que predominam nesse ecossistema estão sendo utilizadas em carvoarias. Estou falando de quem? Estou falando do cerrado, né? Então vamos continuar. Trecho do pesquisador 2. Das palmeiras, cocais, né? Que predominam nessa região, podem ser extraídas substâncias importantes para a economia regional. 4. Apesar da aridez dessa região, em que encontramos muitas plantas espinhosas, não se pode desprezar a sua biodiversidade. Então, caatinga. Então, você pode observar aqui, os trechos 1, 2 e 4 referem mata de araucária, cerrado, zona de cocais e caatinga. Viu como é tranquilo? Questãozinha do Enem. Se você seguir aqueles dados que eu falei que são fundamentais, a sua prova está na mão. Gente, um grande abraço e até a próxima aula.